paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso papo de Escola Bíblica Dominical. Olha a novidade, hein? Com os nossos jovens. Amém? E hoje, para estar compartilhando aqui desta aula, comentando esta aula, engrandecendo essa aula, nós temos aqui a participação do nosso irmão Marcelo, ali da nossa congregação da Chácara Nova Vida. Irmão Marcelo, fica à vontade, faça a sua apresentação. Amém, Pai do Senhor, tudo bom? Meu nome é Marcelo, eu sou da Chácara Nova Vida, do pastor Elcio, sou diácono, coordenador dos jovens e professor da Sala dos Jovens. É um prazer estar aqui, comentando essa aula. Que maravilha, né, querido? Tá vendo só? O homem já deu o currículo dele por completo, é bênção de Deus. Era para estar acompanhado aqui de uma das suas alunas, mas infelizmente um imprevisto aconteceu e nós estamos aqui para juntos destrincharmos aqui essa lição de número 2, onde que o autor aqui... Mas antes de eu falar um pouquinho dessa lição de hoje, né? Deixa eu fazer menção mais uma vez aqui da capa da nossa revista, né? Ela vem com um propósito que é a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Você, jovem que está aí nos assistindo, nos ouvindo, temos aqui ó, a receita para o seu sucesso. Que bênção, né? E hoje nós vamos comentar aqui da lição de número 2, aonde que ela vem falar para nós que a fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Ou seja, esse material aqui, ó, abençoado, é o livro do nosso Deus vivo, do nosso Criador. E é isso que o nosso propósito hoje aqui é de mencionar o que as Escrituras dizem para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Já vou pedir para você também, de antemão, compartilhe essa nossa videoaula aí com os seus contatos, através do YouTube, do Facebook, do Spotify, do Deezer. Seja você também um canal de bênção para outros jovens serem alcançados. Amém, irmão Marcelo? Amém. Vamos lá? O nosso texto principal ele vai nos dizer assim, ó, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência, consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E isso está lá no livro a qual Paulo escreveu a carta aos Romanos, né? Seu capítulo número 15 e seu versículo de número 4. E agora o nosso irmão Marcelo aqui, ele já vai adentrar no tópico primeiro. Marcelo, pode ficar à vontade aí. Amém. Eu quero falar sobre o ponto 1, sobre a autoria da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita por homens, mas a inspiração veio de Deus. A explicação a ser feita sobre isso é a seguinte: a gente tem que imaginar quando alguém vai escrever um livro, o autor pensa, consulta alguns livros e depois ele começa a escrever. Agora, no caso da Bíblia, não. O próprio Deus, agora de uma forma, vamos dizer assim, diferente e estranha, escolheu homens imperfeitos. E através desses homens imperfeitos, ele começou a desenvolver esse trabalho, a Bíblia. Que chegou para nós precisamos entender também que não é igual a gente tá vendo esse podcast, é rápido, a gente faz um vídeo aqui rapidinho, já se espalha. Não, naquele tempo não. Deus pegou o homem no tempo, que não era tudo fácil, o material não era fácil, e Deus, através de homens imperfeitos, alguns estudados, outros não. Se a gente for olhar Moisés, estudou bastante. Se a gente for pegar Amós, um boiadeiro, aí a gente vai entender, Deus trabalha de uma forma estranha, mas a gente acha bom por causa que a gente consegue entender que Deus consegue usar qualquer um para fazer suas coisas. É lógico que esse qualquer um também, Deus achou um acesso nessa pessoa também, para que ela fosse usada. Tá bom? A gente vai entrar agora também no ponto 2, na estrutura. Se a gente for olhar a estrutura, é simples, são 66 livros, como a lição comenta, né? Levou aí um período de aproximadamente 3.000 anos, e eu vou passando meio rápido. Se a gente for olhar a linguagem, aqui na língua eu quero dar uma parada aqui um pouco, porque a gente precisa entender que é um problema para chegar na gente em português. Porque se a gente for pegar, não é qualquer um que hoje, vamos por hoje a gente tem uma facilidade com a faculdade, mas se a gente pegar um tempo que não era qualquer um para conseguir traduzir hebraico, aramaico e grego, são difíceis. Eu falo por experiência própria, porque no meu caso, como eu estudei teologia 4 anos, se a gente for pegar para fazer isso mesmo, o trabalho tem tradutores que levaram muitos anos para traduzir o Antigo Testamento para a língua. Por exemplo, se a gente for pegar Lutero, para traduzir para o alemão, levou um tempo. Se a gente for pegar John Wycliffe, que levou também alguns anos para traduzir, então a gente entende que teve trabalho. Também a própria Bíblia que a gente usa aqui, que é a João Ferreira de Almeida,
O próprio padre João Ferreira de Almeida teve um trabalho, e nós precisamos ter outra atenção também, que a gente às vezes não valoriza. Esses homens sofreram perseguição, risco de morte. Então a gente precisa ter isso em mente. E a mensagem, o ponto 3, a gente precisa entender que a mensagem da Bíblia toda, completa, se a gente for olhar ela por completo, ela aponta para Jesus. Então a gente precisa ver a unidade que tem na Bíblia, porque às vezes a gente, vamos pôr assim, quem estuda, quem prega, às vezes a gente inventa um pouco, mas se a gente for ler assim, a Bíblia é simples para explicar a mensagem que tem nela, e ela sempre vai apontar para Cristo e sempre para a redenção. A gente sempre erra e Deus sempre vem dar uma chance para a gente. Se a gente for ler lá no Jardim do Éden, foi Deus que veio na direção de Adão. Se a gente for olhar para o próprio Jesus, foi Jesus que desceu na terra e deu uma chance para a gente. Então, a gente também precisa ter isso em mente. A Bíblia é o livro das oportunidades, que só Deus para usar homens imperfeitos para escrever e também só Deus para querer salvar homens imperfeitos como a gente. Que maravilha, né, queridos? Segura aí. Nosso irmão Marcelo aqui está sendo bem dinâmico, uma aula gostosa, prazerosa, mas eu quero que você entenda e compreenda. Estamos sendo bem sucintos do que nós estamos trazendo aqui hoje, porque para falar na linguagem dos jovens, né? Uma coisa mais rápida, mais dinâmica. Mas eu peço mais uma vez para você, acesse aí o site da nossa igreja, www.adtaubatesede.com.br, e lá você vai conhecer toda a estrutura da nossa igreja. E temos aqui um grupo de jovens abençoado, como nós temos também um grupo de jovens abençoado na Chácara Nova Vida. E eu vou pedir para o irmão Marcelo aqui já de antemão, para ele já mandar aí o endereço da congregação, aonde que ele congrega. Vai lá, irmão Marcelo, já manda aí para os nossos... A nossa igreja fica ali no bairro da Chácara Nova Vida, na rua Presbítero José Pereira de Souza, só não me lembro o número 30. Pastor Elcio, vocês vão ser bem-vindos lá. Deus abençoe. Tá vendo só que maravilha? Já foi lançado o convite, então vai até ali fazer uma visitinha ali para o nosso pastor Elcio, para todo o corpo de obreiro que vai estar ali, vai estar conhecendo o irmão Marcelo presencialmente, fisicamente, é um irmão muito querido ali. Tive inúmeras recomendações aqui do nosso irmão Tiago, evangelista irmão Tiago da Umarte, né, que nos indicou o nosso irmão, e estamos aqui hoje gravando essa aula para você. Espero que você esteja sendo aí alcançado através dessa aula. Amém, queridos? Irmão Marcelo, vamos passar já para o tópico número 2? Vamos, amém. Vamos lá, ponto 2, um livro inspirado. O que é inspiração? Aqui na lição, se a gente for compreender, eu já falei sobre isso. Deus usou pessoas falíveis para escrever a Bíblia. Então a gente precisa compreender como que funciona a inspiração. Na verdade, se a gente for entender, é como se Deus soprasse na pessoa, que na verdade foi isso que aconteceu, e essa pessoa puxasse o ar para si daquilo que Deus está mandando. E assim, que nós precisamos entender que não foi de forma robótica. Deus inspirou a pessoa naquele momento e ela escreveu. E por que Deus usou homens? Porque se Deus fosse escrever, a gente não compreenderia a grandeza do conhecimento de Deus. Por isso Deus usou homens com um conhecimento às vezes vasto, mas também de uma forma que eles escrevessem, para que a gente entendesse aquela forma que foi escrita e foi falado aquilo naquele tempo. E também a gente tem aqui, no ponto 2, a inspiração verbal e plenária. Eu já falei aqui que não foi mecânico, não foi como se Deus pegasse alguém, igual algumas religiões ensinam aí, e a pessoa pega aqui, Deus vai falando palavra por palavra, eu vou falar assim, psicografando, não foi. Deus inspirou a pessoa e a pessoa escreveu. Então a gente precisa entender isso, que Deus inspirou a pessoa, é como faz com os nossos pregadores. Os pregadores vão me entender, os professores. Às vezes o irmão está estudando, a irmã está estudando, e Deus fala alguma coisa que a pessoa naquele estudo, naquele momento, e a pessoa escreve. Então a inspiração, como aqui está aqui em forma verbal e plenária, Deus inspirou na pessoa, e se a gente for pegar uma pessoa cheia de Espírito Santo escrevendo, aí a gente consegue entender a Bíblia. Quem prega, quem ensina, compreende isso que eu estou falando. Então a gente precisa entender assim que Deus também usou seres humanos para que com as suas características eles escrevessem de formas que as outras pessoas entendessem. Então a inspiração verbal e plenária funciona assim. Ela é plena porque tudo que está escrito nela é o que Deus queria exatamente tivesse escrito. Porque alguns aí fora gostam de dizer que a Bíblia tem erro e não. Se a gente for pegar, por exemplo, alguns textos que eles usam, por exemplo, no Antigo Testamento, que há alguma divergência entre reis e crônicas, a gente precisa entender que crônicas, os escritos judaicos vão dizer que foi escrito por Jeremias, e a crônica foi escrito por Esdras, alguns escritos vão dizer. Então são pessoas em tempos diferentes. Então Esdras teve mais informação do que Jeremias, então a gente precisa entender isso também.
É como se a gente fosse pegar um pastor de 40 anos atrás, um pastor mais simples, foi ensinar, eles ensinavam de forma simples, e hoje a gente tem muito livro, tem livro para tudo, então a gente consegue entender que é muito diferente a forma. Então a gente precisa agora também pular para o ponto 3, a necessidade de interpretação. O escritor da lição vai falar aqui sobre a hermenêutica. Aí eu vou parar um pouco aqui também. É uma explicação um pouco difícil, algumas pessoas pensam que a gente vai ler a Bíblia e a gente vai falar o que a gente pensa. Não funciona assim. A hermenêutica tem dois lados. O lado histórico, a gente tem que estudar a história, para entender o tempo que foi escrito, para quem foi escrito e por que foi escrito. E tem a exegese, que a gente precisa entender. Daí a gente entra de novo no grego, no hebraico, nada mais. A gente precisa conhecer um pouco, nem que seja basicamente, para a gente entender aquela palavra naquele tempo, para a gente conseguir trazer o sentido exato, porque algumas palavras que a gente escreve, vai pregar, são difíceis, a gente vai para o original, que aquele original às vezes dá uma forma mais fácil da gente explicar. E, por exemplo, já vou dar uma dica para alguns que forem estudar isso. O hebraico é mais profundo, o grego é mais forte, é profundo, que eu falo assim, às vezes o hebraico dá um significado, eu vou falar com o pregador, que o pregador chora, e o hebraico e o grego às vezes dá um significado que às vezes bate mesmo na gente, então a gente precisa entender isso para a gente compreender algumas coisas, para a gente ensinar. Queridos, tá vendo só que maravilha? Por isso que é bom você estudar a palavra de Deus, porque quando você fala, as pessoas conseguem te compreender, conseguem te entender. Então você, amigo, jovem, adolescente, que está aí nos assistindo, nos ouvindo, algo tem chamado a sua atenção? Então venha, junte-se a nós, venha participar da EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós, Assembleia de Deus Ministério Taubaté, vou dar uma dica para você. Eu não sei o bairro onde que você mora, que você está nos assistindo, mas eu tenho certeza do que eu vou te falar. Você que mora aqui na cidade de Taubaté, no bairro onde você mora, tem uma Assembleia de Deus Ministério Taubaté. Vá até lá. Vai lá assistir uma aula, vai assistir um culto, vai participar, venha cooperar e deixa o poder da palavra, ou seja, o poder do Espírito Santo impactar também a sua vida. E daí você vai ver a diferença que o Espírito Santo de Deus vai fazer na sua vida. Porque eu não posso fazer a diferença na sua vida. Acredito que o irmão Marcelo também não pode. Mas o Espírito Santo de Deus, ministrar através da palavra, ele tem o poder de alcançar o seu coração e fazer morada. Marcelo, pode ficar à vontade. Agora a gente vai entrar no ponto 3, aqui no tópico 3, a atualidade da Bíblia. Questões éticas e morais. Aqui já é uma parte, vamos dizer assim, um ponto mais difícil da lição, porque hoje em dia estão tentando mudar algumas coisas. Então, é um ponto mais difícil da lição? É. Então fala mais calmo, mais tranquilo, para o nosso amigo ouvinte ali entender bem. Porque a Bíblia, se a gente for... Quem lê, né, ou quem é um amante da Bíblia, a gente vai entender aqui que tem assunto para tudo. Aqui fala de casamento, aqui tem assuntos que estão explicativos para namoro, para criação de filho. Aí tem uns assuntos aqui que o escritor abordou, o aborto, a eutanásia. São assuntos que a Bíblia ensina, e já vou falar de antemão que Deus é contra certas coisas. Então ele fala isso na Bíblia. Então é difícil porque hoje a gente já tem um pouco de trabalho aí fora, porque as pessoas querem ir contra os ensinos da Bíblia. Então a gente, quem é pastor, obreiro que ensina na igreja, tem a dificuldade, às vezes, que algumas pessoas no embalo do mundo fala contra isso aqui, só que a nossa regra de conduta de fé é a Bíblia, e não tem como a gente ir contra isso, não tem como a gente ir contra o que Deus fala, não tem como a gente ir contra isso. É difícil, eu falei que é difícil esse ponto, porque quando mexe com a ética e com a moral, algumas pessoas querem debater. Mas eu preciso dizer para quem está assistindo essa aula, não, a Bíblia não é sobre o que eu acho ou o que eu penso, é sobre o que Deus pensa e o que Deus quer. Então a gente precisa ter essa consciência quando a gente fala de ética e moral. Amém. Porque se a gente for usar a palavra ética, a raiz dela é um conjunto de regras e condutas de um grupo. Então se a gente faz parte desse grupo aqui, cristão, no caso nosso da Assembleia de Deus, a gente precisa entender que a gente vai ter que obedecer essas regras para que a gente se achegue a Deus. Então a gente precisa também entender que a Bíblia tem resposta para tudo. Um teólogo vai dizer aí que ela é mais atual que um jornal que vai sair amanhã. Então a gente precisa entender que aqui tem para tudo. Tem para assuntos condenativos também e de salvação. Isso. Então a gente precisa ter essa compreensão. É difícil porque a verdade, como disse Lutero, a verdade a todo custo. A paz se puder. Porque não tem como a gente servir a Deus de acordo com a palavra e ficar
passando por cima da verdade e da moral. Eu quero ir também para o tópico 2, os vários materiais da Bíblia. A gente precisa compreender também que como ela chegou para a gente. Para a Bíblia chegar até a gente, eu vou pegar os dois materiais mais usados, que foi o papiro e o pergaminho. Nós precisamos entender que era caro esse material e era difícil acesso, não era qualquer um, era quem tinha condição financeira naquele tempo. Então a gente precisa entender, o papiro era feito da vegetação à beira do rio Nilo, a maioria. O pergaminho tinha que matar um boi para fazer o pergaminho, para se escrever nele. Então a gente precisa entender. Até hoje os arqueólogos acham isso dentro de vasos, eles colocavam dentro de vasos para não se perder. Então a gente precisa entender, é fácil aquilo se perder, se destruir. Então a gente precisa entender também a forma como Deus preservou isso para chegar na gente aqui hoje. Então a gente precisa entender que esse livro, apesar de a gente ler aqui também, que é o livro mais vendido, a forma para isso aqui chegar na mão da gente foi muito difícil. Foi Deus mesmo que preservou tudo isso para chegar na mão da gente. E também quero falar do ponto 3, o poder da palavra de Deus. Antes da câmera ser ligada aqui, a gente estava conversando do trabalho de Deus. A gente precisa entender o poder que a palavra tem de transformar um morador de rua, um traficante, um bandido, uma pessoa com a vida totalmente destruída, através da palavra de Deus chegar ao conhecimento de Deus e da salvação. Então a gente precisa entender o poder que a palavra de Deus tem de transformar a vida de uma pessoa. A gente precisa entender o poder que tem a palavra de Deus, e como a gente está falando de jovens, Deus usou Davi com 17 anos, Deus usou Timóteo com 20. A gente precisa entender que Deus também usa jovens. Deus usou uma jovem na casa de Naamã. Então é através da Bíblia que a gente tem esse conhecimento. Que Deus pode e Ele usa a pessoa independente da idade, e como a aula é para jovem, Deus usa jovem também. Amém. Então a gente precisa ter esse entendimento que Deus usa a gente também. Presbítero Eduardo. Que maravilha, né, queridos? Mas eu gostaria de deixar aqui algumas perguntas no ar para você que está aí nos assistindo, que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, direcionado aqui através da vida do nosso irmão, diácono, irmão Marcelo, que está aqui nos abençoando com o seu vasto conhecimento, né, através dessa aula aqui. Pensa comigo, quanto tempo você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, você tem utilizado para conhecer mais a pessoa de Jesus Cristo? Ou seja, quanto tempo você tem investido para a sua leitura bíblica diária? Responda para mim não, a pergunta é para você. Olha que interessante, a Bíblia ela foi escrita por homens, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha, que tremendo que é isso. O irmão Marcelo já falou que não foi um pensamento que, não, eu vou escrever. Não, não foi isso não. Foram homens inspirados pelo Espírito Santo e alguns anos aí vieram escrevendo para esse material chegar até nós. Uma outra perguntinha para você. Você vai refletindo com calma, tire suas dúvidas com seus professores na sua sala de aula, quando a aula for ministrada. Pensa comigo, as Escrituras Sagradas elas devem ser a nossa única regra de fé e prática. Por que disso, irmão Marcelo? Porque se a gente for, vamos lá, a gente serve a Deus. Não tem como eu que sirvo a Deus me utilizar, não que não tenha o seu valor, um livro de Aristóteles e Platão como regra de fé. A gente que serve a Deus, nosso livro de regra, conduta e fé é a Bíblia. Não tem como conhecer a Deus sem a Bíblia. E não tem como obedecer a Deus sem a Bíblia. A própria Escritura vai dizer que a Bíblia é que nos ilumina, né? Que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então não tem como a gente se guiar, se iluminar por outra coisa. Então se não for a Bíblia, não tem como. Tá vendo só, querido? Então a Bíblia é o nosso único material de regra e fé. E olha que interessante, as verdades e os princípios bíblicos são válidos para todas as pessoas de todas as épocas. Ela valeu lá no Antigo Testamento, ela valeu no Novo Testamento e ela vale até os dias de hoje. Amém? Amém. E vamos continuar aqui, só mais uma indagação para nós já quase que encerrarmos aqui essa nossa aula de hoje. A palavra de Deus é uma arma poderosa contra todos os sofismas deste nosso tempo. Ou seja, algo que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, ela continua sendo uma arma poderosa para mim, para você, para o irmão Marcelo, para o irmão Carlos que está aqui. A esposa do irmão Marcelo está ali, ó, atrás das câmeras, ali, só observando a nossa videoaula aqui. Ó. Ela é a única ferramenta que serve para nós até os dias de hoje. E para a gente encerrar aqui, olha que interessante. A Bíblia não é um livro de autoajuda, mas oferece a você que está nos assistindo, nos ouvindo, um alto nos momentos de dificuldade.
Qual é o momento que você se encontra no dia de hoje? Como que está a sua vida? Você jovem, com esse mundo de várias incertezas. Alguns pontos de interrogações, né? Eles vão clicando aí na nossa mente. Não que eu seja já idoso, não, sou novo ainda. Mas ali nos meus 18 anos, 19, muitas interrogações foram surgindo. Pela misericórdia e bondade do Senhor, Ele nos alcançou e essas interrogações elas foram se dissipando paulatinamente. De que forma? De que maneira? Fazendo a leitura da palavra de Deus. Ou seja, independente do momento que você esteja na sua vida, a palavra de Deus, ela continua sendo mais atual do que o quê? Que o jornal que vai sair amanhã cedo. Oh, glória a Deus, tá vendo só? Isso é bênção pura. Irmão Marcelo, eu vou pedir para você mais uma vez, com calma, tranquilidade, passa novamente o endereço da sua congregação para os nossos irmãos que estão assistindo. A nossa igreja fica ali localizada no bairro da Chácara Nova Vida, na rua Presbítero José Pereira, no número 30. Nosso pastor Elvis, você vai ser bem-vindo na nossa igreja. Deus abençoe. Quais são os dias de culto lá? Os dias de culto lá é quarta-feira e domingo. Os dois, a quarta-feira às 7h30 e domingo às 7 horas. Culto de ensino? Culto de ensino é na quarta-feira. Também na quarta-feira? Na quarta-feira. Que maravilha, tá vendo só? Ensaio dos jovens. Ensaio dos jovens é domingo de manhã, depois da escola dominical. Então convido os jovens para ir lá ensaiar com você, rapaz. Vamos lá, vem com a gente, eu sou professor, temos mais uns colegas lá, o Elianar e o pastor é um dos nossos professores também, o pastor Elcio, e o presbítero Dorietes também. Você vai ser bem-vindo e os professores são bem preparados. Aí, tá vendo só? Bem preparado, eu posso falar que é, porque o irmão Marcelo veio aqui bem afiado. Você viu só? Foi tudo de bate pronto e, ó, não pestanejou não, hein? Glória a Deus por isso. Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Diácono, irmão Marcelo. Muito obrigado, Amém, meu lindo. Obrigado, eu que agradeço. Pela sua cooperação aqui, foi de grande valia. Queridos, papo de escola bíblica com os nossos jovens. Por isso que é assim, é rápido, porque jovem não tem tempo para perder, né? Esse foi mais um papo de escola bíblica dominical. Mais uma vez, eu peço a você, compartilhe esse vídeo. Eu vou falar que nem jovem agora. Como é que os jovens falam mesmo? Não, falou do termo do jovem. Compartilha aí, segue a gente, dá um clique aí, curte aí. Dá um like. Dá um like aí, divulga nas redes sociais, divulga com seus contatos, amém? Que Deus abençoe, um forte abraço, fiquem bem. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém.